Quando você começar a ler esse livro, quando você lê esse livro, as verdades de Deus começam a ser apresentadas para você. E se você buscar com sinceridade, com oração, é o Espírito Santo quem vai conduzir você pelos caminhos da verdade. Ele vai te apresentar toda a verdade. E você conhecendo toda a verdade, você será liberto. É verdade que aqui no programa nós não podemos tocar em todos os assuntos que a Bíblia apresenta. Nós precisaríamos ficar aqui pelo menos mais uns 5 meses. Quantos assuntos temos ainda para estudar? A palavra de Deus é inesgotável. Quantas verdades a revelar. Mas ao falarmos sobre o Espírito Santo, nós descobrimos que quando Ele nos conduz, acontece uma mudança prática em nossa vida, em que as pessoas testemunham da obra dEle. Que mudança prática é essa? Gálatas 5, 22 e 23. Adiante um pouquinho a leitura da Bíblia, ou das páginas da Bíblia, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, página 157. Página 157 do Novo Testamento. Gálatas 5, 22 e 23. Qual é a evidência de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo? E aqui eu vou tocar um ponto delicado. Alguns estão ensinando por aí que quando você recebe o Espírito Santo, a consequência natural disto é você falar línguas estranhas. Isso não é bíblico. A evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo não é falar línguas estranhas. E eu vou explicar melhor isso. Mas sabe qual é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo? Gálatas 5, 22 e 23 responde. Paulo diz assim aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Qual é a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo na vida dela? A pessoa se torna amorosa, bondosa, pacificadora. Ela se torna uma pessoa com domínio próprio. Todas as qualidades que aqui aparecem, que na realidade são os frutos do Espírito, são vistos na vida da pessoa. Esta é a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo. Sim, Marcelo. E como ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo? Como eu posso ouvir claramente mais o Espírito Santo? Nós vamos para o intervalo comercial e assim que voltarmos, vamos responder a sua pergunta e vemos um outro detalhe que nós já mencionamos, que é a respeito das evidências do Espírito que eles pregam, que eu tenho que falar língua estranha. Fique com a gente, já voltaremos no próximo bloco. Ok, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e você pode solicitar esse guia de estudo. Ele é inteiramente grátis e ele tem aqui todas as informações que nós estamos apresentando no Bíblia Fácil. Você pode pedir esse material através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou através do nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Esse material é inteiramente grátis e nós teremos o máximo prazer em enviar para a sua casa. Terminamos o último bloco com uma pergunta do Marcelo, falando a respeito do Espírito Santo. Marcelo, por favor, repita a sua pergunta. Como a gente pode ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo. Jesus chamou aqui em João, Jesus de o Consolador. A palavra original no grego é parácletos. E a palavra parácletos quer dizer aquele que está ao lado para ajudar, para aconselhar. Assim como um amigo seu, que é um conselheiro, você, para ter um amigo conselheiro, você precisa desenvolver com ele uma amizade, para poder confiar a ele e confidenciar as coisas que você enfrenta na vida. Ouvirmos mais a voz do Espírito Santo é da mesma forma. Eu tenho que me tornar cada vez mais íntimo dele. Agora, como que eu posso ser íntimo de alguém? Bom, para ser íntimo de alguém, eu preciso gastar tempo com essa pessoa. Gastar tempo conversando com ela, fazendo coisas com ela, quem sabe viajando, praticando um esporte. Então,
desenvolvendo amizade com essa pessoa. Com o Espírito Santo não é diferente. E Deus, para que nós nos relacionássemos com Ele, criou duas grandes avenidas. A primeira avenida que Deus criou para o nosso relacionamento com Deus é o estudo da Bíblia. Todas as vezes que eu abro esse livro, é o Espírito Santo que está falando comigo. A revelação de Deus está contida aqui. E quando eu abro a Bíblia Sagrada, as verdades que esse livro tem, os ensinamentos, começam a ser colocados em minha mente. E o Espírito Santo vai me impressionando, porque foi Ele quem inspirou esse livro. Então assim eu começo a ouvir mais claramente a voz dEle. Então o primeiro segredo é ler bastante esse livro. O salmista diz de que esse livro é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. O profeta diz, achadas as tuas palavras, logo as comi, no sentido de que ele se apegou à palavra. O conselho é que nós devemos meditar na palavra do Senhor. Dê uma olhadinha no Salmo 1, que é um salmo muito bonito. E esse salmo diz algo que é uma grande verdade na busca pela amizade com o Espírito Santo. O Salmo 1 fala sobre os justos e os ímpios. Página 380 do Velho Testamento. Página 380 do Velho Testamento, Salmo 1. Dê uma olhadinha no verso 1 e no verso 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. A primeira avenida que Deus criou para a amizade com o Espírito Santo é meditarmos na lei do Senhor. A lei aqui é uma expressão do salmista não apenas para a lei de Deus, mas para a Torá, os 5 livros de Moisés, que era o que eles mais conheciam quando os Salmos foi escrito. Trazendo para os nossos dias, é meditarmos na palavra do Senhor. A segunda avenida que Deus criou para criarmos mais intimidade com o Espírito Santo tem a ver com a oração. E veja, Jesus sendo Deus, nunca deixou de lado a oração, nunca menosprezou a oração. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, várias vezes o texto sagrado diz assim, era alta madrugada e Jesus se retirou para orar. Às vezes passava a noite inteira em oração. Então Jesus era um homem de oração. Nós também devemos ser pessoas de oração. Então quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Quando eu oro, eu falo com Ele. Então a oração, como Ellen G. White definiu, é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Isso é oração. Algumas pessoas dizem assim, eu não sei orar. Como é que ora? Orar é abrir o coração a Deus como um amigo. É parar para conversar com Ele. Contar para Ele tudo o que passa na minha vida. Então é assim que a gente desenvolve amizade com o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós produzimos na vida os frutos do Espírito. E por que alguns falam que a evidência de se ter o Espírito é o dom de línguas? Eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um assunto muito controvertido nos dias atuais. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E eu queria apenas tirar algumas lições de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 1 a 4, registra o momento em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos e é a primeira ocorrência no Novo Testamento sobre o falar em línguas. Não em línguas estranhas, falar em línguas. Olha o que diz o versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em quê? Em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Qual é o verdadeiro dom de línguas do qual Paulo fala e aparece na lista paulina dos dons espirituais? Primeiro, o verdadeiro dom de línguas é a capacidade que Deus dá a alguém para falar uma língua que ele não conhece. Aqui o adjetivo é outra língua. Olha um outro adjetivo aplicado a esta língua. Verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. O que é língua materna? O que é uma língua materna? É uma língua pátria. Qual é a língua materna do Brasil? Português. A língua materna da Alemanha. A língua materna da Inglaterra. Pronto. Os discípulos receberam no dia de Pentecostes a habilidade de falar uma outra língua. Que língua? Uma língua materna. Que língua materna? Você em casa lê com bastante tempo esse Atos capítulo 2 e você vai perceber que aqui existiam 16 povos, 16 nações, de 16 regiões da terra e que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E essas pessoas, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, Etiópia, essas pessoas não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. Então Deus queria que o evangelho fosse pregado. E para que os discípulos pregassem o evangelho para estas nações, Deus fez o quê? Deu o dom de línguas. Primeiro ponto que queria ressaltar com vocês. O verdadeiro dom de línguas bíblico é a capacidade que Deus dá a alguém de falar uma língua materna com a qual nunca antes entrou em contato. Vou dar um exemplo. Se todos vocês aqui fossem russos e eu nunca tivesse tido contato com a língua russa, mas Deus quisesse me usar para pregar o evangelho para vocês, Ele me daria a habilidade de falar em russo e vocês entenderem tudo o que eu falasse. Agora, se vocês entendem o português, precisa que Deus me dê o dom de falar em russo? Precisa Deus me dar o dom de falar em uma outra língua, se eu falo na língua que vocês também falam? Primeira regra sobre dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas bíblico é a capacidade que Deus dá a alguém de falar uma língua materna, não é língua estranha, é língua materna, de alguma região do mundo, quando Deus quer usar a pessoa para pregar o evangelho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Os discípulos pediram o dom de línguas? Não. Os discípulos escolheram qual língua eles falariam? Não. A segunda regra é: Paulo ensina que o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais, e o dom de línguas é um dom espiritual. Então é o Espírito Santo quem decide que língua ele vai dar para essa pessoa ou para aquela. Não eu quem decido. Se é o Espírito Santo quem distribui o dom, e Paulo é claro em dizer que alguns têm estes dons, outros têm aqueles dons, eu não posso pretender que todos na igreja falem em línguas. Porque se eu pretender isso, eu estou ocupando o papel do Espírito Santo. É o Espírito quem decide. Só que o ensinamento que nós temos nas igrejas hoje, a doutrina da subsequência, prega que todo mundo, quando é batizado com o Espírito Santo, tem que falar língua estranha. Todo mundo. Não é esse ou aquele, é todos. E se alguém não fala em línguas, é porque não é batizado ainda com o Espírito Santo. E se não é batizado com o Espírito Santo, é um crente comum. Então, segundo ponto, eu não posso escolher que todos na igreja tenham o mesmo dom, porque Deus vai dar o dom segundo a necessidade local da igreja. E é o Espírito Santo quem distribui. Alessandra. O que ocorre com essas pessoas que dizem falar em línguas não estrangeiras, mas essas sílabas sem sentido? Uhum. O que nós vemos hoje no movimento pentecostal e neopentecostal,
quando as pessoas começam ao mesmo tempo a falar uma língua não inteligível, isso pode ser 3 coisas. Na minha visão, podem ser 3 coisas. Primeiro, pessoas sinceras que estão dentro da igreja e são ensinadas, como eu acabei de explicar. Se você é batizado com o Espírito Santo, você fala línguas. Se você não fala, você não é batizado. Quando eu estudei no seminário ou na faculdade, 4 anos de teologia, durante esses 4 anos, um rapaz chamado Giovanni era um colega de classe que eu tinha. E ele havia pertencido a uma igreja pentecostal e por 8 anos ele falara línguas estranhas. E em classe eu perguntei para ele, Giovanni, você por 8 anos falou línguas estranhas? Você contou. Ele disse, é verdade. E o que você falava? Eu nunca soube o que eu falei. Mas se você nunca soube o que falou, o que você falava? Eu comecei a frequentar a igreja. Na hora do culto, todo mundo começava a falar línguas. Eles eram batizados com o Espírito Santo. Eu não era. Eu era um crente comum, de 2ª categoria. E eu queria muito falar, ter o dom de línguas. Eu queria ser igual a todos. E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais angustiado. E chegou um ponto que eu não suportei a angústia e teve um dia no culto que eu comecei a falar também. E eu falei, quando eu comecei a falar, o pastor disse para mim, você agora foi batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, eu falei por 8 anos línguas. Mas eu nunca soube o que eu falei, porque de fato são sílabas sem sentido. Primeiro caso, para mim, o que acontece hoje no movimento pentecostal e neopentecostal, são pessoas sinceras, que estão em busca da verdade, em busca do Espírito. E por causa dessa pressão psicológica, eles começam a falar coisas que não têm sentido, mas isto os satisfaz, porque é assim que eles aprenderam. São pessoas sinceras que estão sendo enganadas. Segunda possibilidade, na minha visão, charlatões. Pessoas que dizem ter o dom de línguas para enganar outras pessoas, como se elas fossem líderes espirituais. E eu já presenciei em algumas dessas igrejas pessoas que falavam outra língua, nesse caso o inglês, e começava a falar inglês e dizia ter o dom de línguas. Mas qualquer que entendesse um pouquinho de inglês sabia que ele estava falando em inglês. Mas a pessoa havia estudado inglês e começa a falar algumas palavras em inglês para dizer que tem o dom de línguas e que pode ser um líder espiritual porque tem o Espírito Santo. Charlatanismo. Terceiro caso, e eu tenho que dizer isso com muito carinho para vocês. Eu acredito que há casos dentro do movimento pentecostal e neopentecostal que seja possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Ao ponto da pessoa estar tão longe de Deus que usa estas coisas para benefício satânico. O diabo controla essas pessoas e elas começam a pretender falar alguma coisa que ninguém entende nada e ninguém está sendo edificado. Então, para mim, o que acontece hoje podem ser essas 3 hipóteses. Um outro detalhe: o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua materna que Deus pode me dar para alcançar alguém com a pregação do Evangelho. Segundo, eu não posso pretender que toda a igreja tenha o dom, porque diz Paulo que é o Espírito Santo quem distribui os dons. Terceiro, quando o Espírito Santo der o dom para alguém, quer seja ele de línguas ou não, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ensina que todo dom espiritual ele tem 2 objetivos: edificar e instruir a igreja. Se não há edificação e se não há instrução, não é dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, e para você que me assiste em casa, quando num culto, todo mundo começa a falar uma língua ininteligível, onde a palavra de Deus fica relegada a segundo plano, onde não se estudam as verdades contidas aqui, e o povo permanece sem conhecer o que Deus revelou, mas todo mundo fala ao mesmo tempo, uma língua que ninguém entende. A pergunta é: quanta instrução
e quanta edificação está acontecendo em igreja tal. Quanta instrução, quanto que as pessoas sabem da doutrina sagrada de Jesus Cristo, quanto que elas aprendem nesses cultos. Eu já disse para vocês que Satanás ataca hoje a Bíblia, não é queimando mais a Bíblia, não é matando quem prega, mas é colocando os pregadores com a Bíblia debaixo do braço. É levando crentes para dentro das igrejas, onde cultuam a Deus por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a Bíblia permanece fechada. E quando você encontra alguns cristãos por aí, que frequentam essas igrejas, e você começa a falar de Bíblia, começa a falar de mortalidade da alma, de juízo, de santuário celestial, começa a falar da importância da saúde, de não fumar, não beber, não usar drogas. Esse povo não conhece nada de Bíblia. E sabe por que não conhece nada de Bíblia? Porque estão na igreja há 20, 30, 40 anos, mas a preocupação é falar língua estranha. A preocupação é com exorcismo, todo dia exorcizar. A preocupação é com curas milagrosas, todo dia tem que curar. Você está entendendo como que o diabo trabalha hoje? Gildo? De fato, é um assunto preocupante e nós, como cristãos, devemos nos preocupar. Eu, como membro de uma igreja pentecostal, já tive o privilégio de, após batizado nas águas, falar em línguas. Eu pude ter esse privilégio. Não que a igreja em algum momento me incentivou ou mandasse eu pronunciar, porque nós levamos a Bíblia com seriedade. A experiência que eu tive foi maravilhosa, foi magnífica. Mas, graças a Deus, que temos na igreja a intenção e o desejo de que cumpra-se na vida dos seguidores de Cristo, João capítulo 15, para que todos sejam amigos de Jesus, que façam aquilo que Jesus fez. Infelizmente, muitas igrejas, é verdade, incentivam e empurram ou ignoram a palavra de Deus e observam todos os escritos do Novo Testamento, principalmente com falar em línguas, que Paulo deixa para a igreja, que Jesus deixou para a igreja. Mas Paulo nos adverte que devemos, no capítulo 14 de 1 Coríntios, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis, ou seja, a proclamação do evangelho, sim. Em primeiro lugar, eu nunca me preocupei em querer ou deixar de querer falar em línguas. Um determinado dia, num culto abençoado, Deus me deu este privilégio. Não foi nenhum problema de psique, não foi nenhum problema de nada que eu estava passando, mas foi uma experiência maravilhosa. E já vi exemplos de pessoas sendo usadas por Deus para falar em línguas. Inclusive, eu já disse ao pastor que eu estava terminando a minha graduação. E a pessoa que foi usada por Deus em falar em línguas, eu não sei se naquele momento havia nenhuma pessoa que falasse latim. Mas ela falou em latim, glorificando a Deus. Só isso e nada mais. O certo é, obrigado Gildo por sua participação, o certo é que nós temos que nos voltar mais para a Bíblia. Porque se nós não nos voltarmos para esse livro e estudarmos, mesmo os eleitos, disse Cristo, poderão ser enganados. Nós não podemos aceitar essa história de querer impor certas doutrinas que não estão na Bíblia, de querer nos ensinar coisas que não estão na Bíblia, ou muitas vezes gastarmos tempo e tempo com outras coisas que não estão na Bíblia e ignoramos o livro de Deus. Então, meu apelo para vocês hoje é que, de fato, nós permitamos que o Espírito nos conduza. E quando o Espírito de Deus se manifesta, como o profeta lá disse, o Espírito não estava num trovão, o Espírito não estava num barulho, o Espírito, disse o profeta, estava numa voz mansa e suave, que o profeta ouviu muito bem. É isso que deve acontecer. Quando o Espírito Santo tomar conta de alguém, ele não joga essa pessoa no chão, ele ergue essa pessoa. Não existe essa história de o Espírito Santo tomar você e jogar você no chão. A Bíblia não tem isso. O que joga no chão é o demônio.